É assim ou não é? E aquela viúva, além de ela ser uma mulher perseverante, ela também era uma mulher de Deus, meu irmão Zequinha. Ela também vivia, sabe por quê? Ela vivia num propósito, num objetivo de oração. E a oração, eu creio que a oração, segundo a Bíblia diz, desculpe esse meu tom de voz, né? Porque quando a gente começa a falar de Jesus, parece que as coisas já mudam, né? Vem um fogo diferente, né? Né, Zequinha? Aí as coisas vão mudando, a gente começa daqui a pouco a falar em língua, depois a gente tá no reteté, eu mesmo não aguento pular mais porque eu tô velho. Mas mudando de assunto, aquela pobre mulher, ela começou a insistir. Ela começou a ir lá atrás do homem, dizendo, olha, eu quero que você faça justiça dessa minha causa. Talvez eu, a Sandrinha, o Igor, o irmão Zequinha, qualquer um de nós temos sempre alguma coisa para que Deus venha nos ajudar a resolvê-la. Quem é que não tem problema hoje em dia? Mas esse problema ele tem que ter uma solução. E essa solução chama-se Jesus. É assim ou não é? Não adianta você só buscar o homem atrás da sua bênção e esquecer de buscar a Deus. Tem que funcionar as duas coisas. Você busca o lado espiritual, que é conversar primeiro com o Pai, e fazer a sua parte material também. E aquele homem, aquele juiz iníquo, aquele homem, quando ele viu aquela mulher, irmãos, é que ele olhou para ela e disse, não, aí é uma qualquer, não estou nem aí para ela. Aí se formos que ela disse, já que ele não está querendo fazer, né, menção da minha causa, eu vou continuar insistindo, mas tem outro propósito. Qual é o segundo propósito dela? Vou buscar a meu Senhor. E creio eu que ela estava lá todo dia no fórum, mas também estava nas noites, nas caladas da madrugada, buscando a presença de Deus. Senhor, faça a justiça da minha causa. O homem não quer, mas eu estou lá fazendo a minha parte. E agora, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça a justiça. Toca no coração dele, abra aquela gaveta lá, pega meu arquivo e caga para fora. Quantas das vezes os seus arquivos, o seu processo está arquivado e Satanás começa a amarrar, prender, e muitas das vezes eu e você não damos mais crença, desistimos, primeiro esfriamos na fé, não buscamos a Deus, mas nessa tarde eu creio que é tarde de perseverança e acima de tudo, chamada-se oração. Se não orar, não funciona. Para não tomar muito tempo, que eu estou zoadando um pouquinho, não estou na igreja, das quatro paredes, mas estou na igreja espiritual, né? Aqui está a igreja. Não, estou nas quatro paredes, né? No templo, né? Mas aqui é mais do que o templo, né? Que somos nós a igreja, né? Creio eu, 1994, eu ouvi um testemunho por causa da oração. Veja como a oração, ela é eficaz, ela tem uma força sobrenatural. Uma mãe, ela tinha um filho que servia a Jesus. E ela não era serva. Aquela mulher servia o outro lado, que eu não quero citar o nome. E aconteceu que esse rapaz, filho dela, todo dia quando chegava em casa era alegre, cantava louvores a Deus, dormia, orava. Era o filho que começava a provocar o diabo, porque o crente é assim. Quando você está na presença de Deus, o inimigo fica incomodado. Dentro de casa, dentro da família. E um dia, essa mãe começou a tomar ódio desse filho porque ele tinha aceitado Jesus. Novo na fé. Aí o inimigo falou com ela, chamado Satanás, e disse assim, diga para ele que hoje é o último dia dele. E ela, como? Como é que é o último dia dele? Você vai tirar a própria vida dele. Ela, eu como mãe, de jeito nenhum, não. O inimigo tem outro meio para você tirar a vida dele. Manda a empresa onde ele trabalha e diga a ele que você vai levar a marmita dele. Coisa que ela nunca fez na vida. Nem gostava do filho porque ele era crente. E quando é no outro dia em seguida, essa mãe chega para o filho e diz assim, olha, hoje eu levo o seu almoço. Ele disse, entendi, ele disse, eu agradeço, minha gente. Pelo menos eu não vou comer uma boia fria. E isso ela fez. Perto do meio-dia, essa mãe faz aquela comida do jeito que o filho gosta.
E quando ela chega lá na obra, que o filho trabalhava como servente, quando ela chega lá, o filho já aguardando ela está aqui, meu filho, a comida. Aí ele disse, minha mãe, a senhora já pode ir embora, que quando eu sair da obra, eu levo a marmita já lavada. Aí a mãe disse, não, meu filho, eu vou aguardar você comer. Quando você terminar, eu tenho o prazer de levar sua marmita. Isso tudo o inimigo manipulando a mente da mãe, já tinha falado com ela, para ver a morte do filho. E Satanás dizia na mente dela, olha, se afasta uns 5 metros, depois que ele comer, a primeira colherada que ele dá, ele vai morrer. Por quê? Porque ela tinha colocado veneno na comida. Antes daquele jovem levar aquela comida até a sua boca, o Espírito Santo brandou no coração dele e disse, pare aí. Ele parou, ore. Quando ele freou, botou a colher de volta, ele pegou aquela marmita e disse, Senhor, eu agradeço por tudo. Eu agradeço pelo almoço, agradeço pela minha mãe que o Senhor usou para trazer até aqui, para me trazer essa comida especial que tinha, e ele deu graça. No momento que ele terminou de orar, ele começou a tome-lhe para dentro. E a mãe lá vendo, e o diabo dizendo, é agora que ele morre. Tome-lhe para dentro. Quando ele terminou de comer tudinho, resumindo, ele chegou para a mãe e disse assim, está aqui, minha mãe. Que quando ele olhou para a mãe dele começou a suar frio, começou a congelar. Ele disse, minha mãe, o que está acontecendo com a senhora? A senhora está passando mal? Ela disse, não, meu filho, porventura você não está sentindo nada, não? Ele disse, não, minha mãe, o porquê? Meu filho, eu quero dizer a você uma coisa, ele, o que é? Enquanto você orava, aleluia, eu via um raio descendo lá de cima e caía na direção desse prato. Sim, minha mãe, o que é que quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu coloquei veneno na sua comida e esperando a sua morte, porque eu não gosto de crente. Mas a partir de hoje, eu creio que os deuses do crente é da sua vida. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Amém? Palma para Jesus que ele merece. Amém? E aquela mulher, ela se converteu a Jesus Cristo. Sabe o que é que eu quero dizer com isso? Foi o que Jesus disse. Não desista, orai e perseverai. E aquele juiz, voltando para o assunto, ele disse, esta mulher veio me importunando, manda chamar ela. Chamaram ela, diga. Ela contou a história, ele bateu o martelo e deu a causa dela grande. E quantas das vezes nós cristãos deixamos para lá? Epa, aquilo que Deus lhe prometeu é seu. O problema seu é diferente do problema do irmão Zequinha e do irmão Antônio. A bênção é sua, não é minha. Lute pela sua bênção. Não deixe que Satanás ele venha querer atrapalhar aquele propósito que Deus colocou no seu caminho. Quantas das vezes, irmãos, a gente perdemos a bênção porque não vigiamos? É assim ou não é? Ah, pastor, mas Deus sabe todas assim? Deus sabe, você também sabe. Você tem que fazer como fez esta viúva. Ela perseverou, ela não desistiu. E quantas das vezes nós desistimos no meio do caminho? É igual aquela história, irmã Fátima, diz que o homem leva uma cruz, né? E o outro que só levou a banda, né? Quando chegando lá certo adiante, tinha uma ponte e aí. Quem levou a cruz de terra passou. E quem levou a banda ficou para trás, é isso? É verdade, a cruz é sua. Você que tem que assumir a sua responsabilidade. Né, irmão Zequinha? Nós temos um propósito diante de Deus, e Deus ele também tem um propósito por cada um de nós. Uma certa vez um pregador lá em Aracaju disse para mim, colega Deus, pastor, o que eu digo, diga, Deus não precisa de nós não, eu digo, você não precisa de você, mas de mim, ele precisa. Ele disse, o senhor não está entendendo, eu digo, eu estou, agora essa linguagem sua que eu não estou entendendo. Deus ele precisa de mim sim. Por que ele precisa de mim? Então, se ele não precisa de mim, vamos rasgar as folhas da Bíblia. Agora, quando ele quer fazer do jeito dele, ele faz como ele quer. Se ele não precisa de mim, então vamos rasgar o Gênesis.
Vamos rasgar o livro do Êxodo, quando ele usou Moisés para libertar os hebreus da mão do faraó, aonde ele poderia ele mesmo fazer isso? Ele usa você porque ele é misericordioso. Certo, meu irmão? Aprenda a ler as escrituras. Deus ele quer usar o irmão Igor, como eu sempre vejo lá na rede social. Deus quer usar a Sandrinha, Deus quer usar o irmão Zequinha, Deus quer usar essa joia, como é seu nome? Solange, a nossa amada irmã é Lula. Deus ele quer usar cada um de nós. Ele precisa de. Ah, pastor, mas ele precisa, assim, você está falando no singular, você está falando que ele precisa, porque na verdade ele não pode fazer, meu querido. Olha, ele fez em você o instrumento dele, como atalaia, como profeta, como mulheres de Deus levitas, para poder abrir a boca e ele te dá um dom, coisas que é promessa dele, certo? Ele quer usar cada um de nós. Vai depender de você. Ainda ontem eu estou conversando com o irmão aqui, eu dizia aqui, mas aqui o que eu observo nas igrejas hoje, onde me convidam para pregar, é que quando eu entro lá dentro, mas a minha esposa, eu vejo sempre uma frieza. Então eu vou conversar essa semana sobre isso. E essa frieza, pastor Antônio, irmão Antônio, é de quê? Essa frieza vem de quê? Dos próprios crentes. A Bíblia diz que a chama está sobre o altar, o fogo, e não se apagará. Aonde eu quero chegar com isso? Eu disse a ele que muitas vezes os culpados são os líderes, que estão na frente de uma obra e a igreja está morrendo. Essa não é. A minha irmã já chega lá morta, quer ouvir uma palavra que levanta o Espírito Santo, entre nela, levante ela espiritualmente. Vai pegar um gelo, meu irmão, vai matar. É assim ou não é? Muitas das vezes, onde eu quero chegar, que está lá na frente, e às vezes nem a condição que você tem como meio. Porque às vezes Deus deu o dom, às vezes eu estava vendo a Sandrinha Galvão, que eu tenho lá no meu Face, ela cantando o nome da Chile Cavalhais, né? Como nós queríamos. Eu acho até lindo esse hino, tá? Parabéns. Como o nome, tá lembrado? É lindo esse hino. Bem distante eu te vi. O caminho. Você viu? Quantas de sapatinho ali, ó. De sapatinho alto, vai lá pra frente cantar, só para mostrar a aparência exterior e o interior tá podre. Quando uma pessoa que nem ela, que não é cantora, Deus usa, mostrando que tem dom. Ah, você está falando isso porque eu sou haitiano? Não, é porque a gente tem que saber qual é o dom. Os pastores, se ele tiver visão de Deus, irmão Zequinha, ele tem que ver, tanto espiritualmente orar a Deus, como materialmente ele vê realmente que tem um chamado. Muitas das vezes Deus tem um chamado na sua vida, mas você não tem oportunidade. É assim ou não é? As igrejas estão matando os velhos. Meu irmão, Deus, quando ele chama o homem ou a mulher, independente do seu vídeo, mas é bom respeitar, respeite seu pastor, obedeça às normas da palavra, mas quando Deus tem algo com você, independente da liderança que tem na frente, Deus ele não vai deixar você ali quieto não, certo? Algo vai acontecer. Assim como essa mulher não ficou quieta, ela questionou, ela lutou, você também luta pelas coisas espirituais de Deus. Não desista, não pare de evangelizar, não pare de falar do amor dele, não pare de pregar o evangelho, porque a recompensa vem na vida. Não pare. A gente temos propósito. E Deus tem a solução para cada um de nós. Vai depender de nós. Vai depender de cada um. Não adianta a gente querer mostrar algo que nós não temos se a resposta não vier de Deus. Então, para finalizar, versículo de número, do capítulo de número 18, versículo de número 8, que pode ler para mim, por favor? Já repara o que foi que Jesus disse, palavra final. Verso 8, é, irmão Fátima? É do capítulo 18? É 18, foi do capítulo 18, né? É o 8, não é, irmão? É versículo 8. Isso, digo-vos que decreta-lhe fará justiça quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura fará pela terra. Vou fazer uma pergunta. Digo, porém, que lhe fará justiça, porque Jesus disse. Porém, eu faço uma pergunta, disse Jesus. Irmão Nubel, quando o Filho do Homem, ninguém responde, vier achar a na terra. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, Jesus Cristo, ele vai achar na terra? O que a senhora diz? Sim ou não? Eu respeito a sua opinião.
Eu acho que ele cumpre justamente a fé da oração é para que a fé dos santos seja alimentada. Para que quando ele vem, ele possa levar os que já estão na fé. Então responde a senhora, ele acha a fé na terra, sim ou não? E você, Solange? Sim ou não? E você, Sandrinha? Eu acho que sim. E você, Ivo? E o senhor, irmão, Pedro aqui? A irmã Helenilde? A irmã Alice, ele acha a fé na terra? Vai, Fátima. Eu tomo a palavra dele. Pouco, mas tem, né? Olha, a realidade da vida é essa, mas é claro que vai. O próprio Jesus vai achar a fé na terra, certo? Ele vai achar assim. Então, Essa provável. palavra é muito clara, porque ela é uma interrogação. É verdade. Ele diz que fará justiça, né? Com Para que certeza. quando você na vida dele achar a fé, então quer dizer, Deus ele tem respondido orações, atendido, abençoado para alimentar a fé do crente. Aquele que crê e espera vai receber, porque está sendo alimentado a cada dia. Senão, quando ele voltar, não tem mais fé. Ele vai vir fazer o que aqui? Não tem ninguém esperando por ele, sem fé. E observe que quando ele subiu, quando ele foi para Jerusalém que mandou os apóstolos,